Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. De noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não os expulsasse da região. Havia aí uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: "Então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região. Enquanto Jesus entrava na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, um texto bastante conhecido e que muitas vezes geram explicações tão distorcidas. E o nosso programa é tão curtinho que não dá para explicar tudo, na verdade, aqui também. Em Jesus habita a força que vence o mal. Já dissemos isto ontem. Quando estamos intimamente ligados a Ele, desperta-se também em nós a capacidade de discernir entre as forças do reino e as estruturas do mal. Alguns dados importantes para a gente ficar atento em relação a este evangelho. Veja, o homem é chamado de endemoniado. O evangelho de Marcos é o evangelho que mais traz essa terminologia, porque foi o primeiro que foi escrito. E tinha esse conceito em que as pessoas, principalmente portadoras de deficiências psicológicas, distúrbios, hoje nós temos tantos no nosso meio, os chamados TOCs, transtorno obsessivo compulsivo, mas a esquizofrenia e tantas coisas, você chama essas pessoas de endemoniadas, até porque quem de nós não tem um pouco também? Pois é, mas naquela época, como não se tinha o diagnóstico, nem mesmo os profissionais que a gente tem hoje, essas pessoas, infelizmente, tinham essa placa e assim eram chamadas, a ponto de serem colocadas
para fora de casa, fora da comunidade. Veja que ele habitava, morava lá no cemitério. Por quê? Justamente por isso. Atribuía-se aquilo a alguma força do mal e por conta disso ele cometeu um pecado grave que não pode conviver socialmente entre as pessoas. Já pensou tantos esquizofrênicos, tantos doidos, quantas pessoas coordenando grandes coisas no nosso meio e de boa, porque se veste bem, come bem, tem dinheiro e tudo mais, né? Porque em meio aos pobres nem sempre a gente permite, não. Tudo bem, aquele homem está lá, ele chega para Jesus, é outro detalhe importante, faz a súplica a Jesus, Jesus que também ordena naquele momento, e Jesus vai fazer uma pergunta: como é que tu te chama, espírito impuro, espírito do mal? Legião. Então pesquise, o que é legião? Legião era o destacamento de soldado romano. O que o texto está querendo dizer? Que o Império Romano, que vigiava tudo com a chamada Pax Romana, pesquise também o que é Pax Romana, e você vai conferir o que a gente está falando. Então, de tudo que era fiscalizado, até mesmo o cemitério, que é onde os excluídos ficavam, também era fiscalizado. Outra curiosidade também que aparece ali, a imagem dos porcos. Ora, o judeu não come porco, por que eles estavam preocupados com porcos? Significa os porcos que são atirados ao mar, o caminho por onde chegava e também o caminho por onde as pessoas iriam, principalmente os estrangeiros, como no caso os romanos. Então a imagem que é colocada aqui, ela provoca uma revolução a ponto que Jesus tem que ser expulso da cidade, porque embora eu não como porco, mas eu trabalho com porco, sabe? Também nos dias de hoje. Então precisa compreender a mensagem que tem por trás disso e a partir daquele momento, de fato, uma libertação acontece de forma integral. Por mais que isso vai ter um custo a Jesus, mas o saldo mais importante é que aquele homem passa a ser um anunciador. Decápolis é uma região de 10 cidades, de toda essa região. Que a nossa conversão seja verdadeira, gente. Que a gente não só queira receber bênçãos, mas que a bênção que Deus nos dá nos habilite a multiplicar essa bênção através do Evangelho, da evangelização, do bem que nós devemos ser e fazer todos os dias. O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra